Olá, eu sou a Netânia Arruda, sou estudante do curso de Psicologia da Uninasal, aqui em João Pessoa, e hoje estaremos em uma atividade em equipe, onde estamos também sobre a orientação da nossa querida professora, doutora Jaqueline Matias, na disciplina Ciência e Profissão. Como é esse trabalho, estaremos enfocando o tema Psicologia Clínica, e para isso, estamos então entrevistando o psicólogo Alexandre Arruda. A você, Alexandre, nossas boas-vindas. Queremos que você fique bem à vontade, afinal de contas, aqui também foi um lugar seu, onde você também fez a sua graduação nessa instituição. Então, seja muito bem-vindo e vamos então às nossas perguntas. Em primeiro momento, nós queremos perguntar a você o seguinte: por que escolheu essa área e como então foi a sua graduação? Segunda pergunta: quais os desafios de um psicólogo na clínica? Terceira pergunta: quais os problemas que são mais comuns enfrentados na consulta? E para então encerrarmos essa entrevista, nós queremos saber quando é que eu sei que encontrei um psicólogo indicado para mim. Então, muito obrigada, fique muito à vontade e que possamos então nos envolver nesse momento e possamos também aprender o quanto você tem para nos ensinar nessa sua experiência de psicólogo. Obrigada. Olá, boa noite a todos, a todas e a todes. Eu quero expressar minha alegria e satisfação em poder me dirigir a vocês nesta aula para falar um pouco, da minha formação e da minha experiência como um egresso dessa instituição, e hoje exercendo a minha profissão, atuando como um psicólogo. Eu quero enviar o meu abraço, a minha gratidão a essa querida professora Jaqueline Matias. Cuide bem dessa professora. Essa professora ela é um achado, é uma pérola, uma pessoa a quem eu guardo no coração e que eu tenho uma grande estima por ela. E eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Vou estar aqui seguindo a sequência das perguntas e espero que as minhas respostas elas possam de fato aí atender aos anseios e que eu possa estar de fato respondendo às perguntas que a mim foram feitas. Um grande abraço a todos e a todas e gostaria muito de poder estar presencialmente aí com vocês, mas por ordem de força maior, de foro íntimo, não foi possível estar presente com vocês, mas espero que em outro momento, em outra ocasião, eu possa conhecê-los pessoalmente e eu possa dar aquele abraço à minha inesquecível, à minha querida professora Jaqueline. Um forte abraço a vocês. Um beijo no coração de vocês. Tchau. Por envolver um amplo campo de análise, a psicologia ela se divide em alguns ramos ou algumas áreas e também em abordagens. Quanto às áreas ou aos ramos, nós temos a clínica, a hospitalar, a escolar, a jurídica, a esportiva, a organizacional, entre outras. Considerando que a nossa formação em bacharelado em psicologia nos habilita como um psicólogo generalista, apesar de que, a partir do 8º período, a turma se divide nas ênfases social ou clínica. Porém, fica a critério de cada graduado a posteriori à graduação fazer uma opção por uma dessas ênfases ou campos de atuação, acompanhado de uma formação a nível de pós-graduação na área. Pessoalmente, durante a minha graduação, eu optei pela psicologia social, que na época era uma minoria. As representações sociais elas passaram a ser um objeto de estudo a partir de 1970, tornando-se um dos maiores focos dessa área de psicologia no Brasil. A psicologia social, ela defende que o ser humano, ele modifica a sociedade, assim como é modificado por ela. E por isso, leva em consideração a herança histórica em que ele foi submetido. É, em outras palavras,
uma forte ligação entre a psicologia social e a sociologia. Particularmente, é uma área altamente relevante, pois permite ao profissional contribuir para a construção de uma coletividade de olhar mais empático e acolhedor. A psicologia social é ela que nos dá as respostas para perguntas do tipo: por que nós agimos de formas distintas quando sozinhos e quando em grupo? Seu objeto de estudo é essa relação do indivíduo com a sociedade. Ela se debruça na observação dos comportamentos ou nas intenções, nos momentos em que o indivíduo ele está cercado de outras pessoas. O psicólogo social ele estuda as melhores maneiras de intervir no contexto, na sua comunidade em que ele está ali inserido, de modo a promover melhores relações e a contribuir para a melhoria da saúde mental de todos. O fato de contribuir para a criação de um mundo mais empático e a possibilidade de aumentar a qualidade de vida da sociedade são grandes motivadores para quem deseja atuar como um psicólogo social. Eu diria que o primeiro desafio é de ordem pessoal, enquanto profissional. Não se esqueça disso. Um psicólogo que se preza é aquele que está em constante processo psicoterapêutico. E aqui entra o tripé psicanalítico, formação que é a teoria, a supervisão e a análise. Preparo nunca é demais. Se atualize constantemente. Afinal, se o mercado de trabalho é competitivo, ele também é seletivo. Após a escolha da sua área e de qual abordagem teórica será o seu referencial predominante, então estude, atualize-se, exerça o seu trabalho com ética, com respeito, com dignidade e com conhecimento. E aqui cabe a célebre epígrafe de Jung: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. O segundo são os desafios da relação terapêutica, é o terapeuta com o paciente. Muitas pessoas veem o psicólogo como um guru que sabe a melhor saída em situações difíceis. Entretanto, desenvolver a autonomia do paciente ou do cliente é um dos princípios básicos da psicoterapia. É preciso gostar de interagir com diferentes pessoas, pois a rotina de trabalho consiste em se relacionar com os clientes, com os pacientes, seja num atendimento individual, em consultório, seja em outras áreas de atuação. Segundo, desenvolver um equilíbrio entre a empatia e o distanciamento. Vale lembrar aqui que esta é uma relação profissional e não de amizade. Por isso, é importante que o psicólogo ele desenvolva a empatia para que ele consiga se colocar no lugar do outro, enquanto mantenha um certo distanciamento para atuar de forma isenta, sem envolver-se emocionalmente. Através desse equilíbrio, o profissional ele consegue enxergar com clareza as questões de cada caso e encaminhar um tratamento adequado. Segundo, saber ouvir. Escutar o outro é fundamental para uma comunicação eficiente. Na psicologia, torna-se uma característica básica
da profissão, uma vez que exige acompanhar atentamente o relato dos pacientes. Um bom psicólogo, ele também é um bom ouvinte, a partir da sua bagagem, enquanto profissional, ele poderá fazer com que as pessoas elas compreendam o seu comportamento e elas consigam enfrentar situações adversas. Eu não acredito que a psicologia ela deva ser vista como um instrumento pragmático de promoção de mudanças mágicas, mirabolantes, instantâneas ou abruptas em situações ou nas pessoas. Todavia, eu acredito sim em um processo de mudança que leva em consideração a subjetividade do indivíduo, em especial o respeito ao ritmo de mudança e sem toda essa magia que há no imaginário do senso comum. Acredito que a psicologia é sim um agente de transformação. Por isso, eu escolhi a psicologia por acreditar nesse processo de mudança, de metamorfose, de metanoia, de evolução, porque não é necessário se manter sempre naquela velha opinião formada sobre tudo. É possível mudar de forma consciente pensamentos, comportamentos, sentimentos através da reflexão. Afinal, ninguém precisa ser sempre igual, ser sempre da mesma forma. É possível evoluir, reconstruir, ressignificar e reformar. Enfim, mudar. E qual seria a razão, o sentido de ser da psicologia, se não promover mudanças, ajustes e transformação? Os problemas psicológicos, eles são aqueles visitantes indesejados que insistem em fazer casa na nossa mente nos momentos mais desagradáveis possíveis. Isso não significa que todo e qualquer sentimento desagradável, negativo ou que não queremos sentir configura um problema de ordem psicológica. Ao contrário, como seres humanos, nós estamos habituados a enfrentar todo tipo de emoção ao longo do nosso dia. Veja bem, tomemos como base o acróstico MARTA, ou seja, M de medo, A de alegria, R de raiva, T de tristeza e A de amor. A vida é uma montanha-russa que já estamos tão habituados que se torna natural passar por isso. Mesmo que algumas pessoas vivenciem mais alguns sentimentos do que outros. Tudo pode aparecer de forma muito sutil ou intensa, e isso vai depender exclusivamente de indivíduo para indivíduo, já que cada um carrega os seus traumas, sua história, sua genética e o seu próprio contexto de vida. De qualquer forma, os problemas psicológicos da pessoa acabam pesando na sua vida e aflorando demais alguns sentimentos, fazendo muitos deles se tornarem, inclusive, rotina. Esses ciclos não são saudáveis, pois passam a destruir a saúde mental dessas pessoas, fazendo com que elas adotem comportamentos destrutivos e autodestrutivos e tenham as suas vidas fragilizadas, desorganizadas também. Um problema psicológico, ou como alguns especialistas se referem, uma doença de ordem mental ou psiquiátrica pode se caracterizar como questões internas que podem causar perturbação ou desalinhamento das funções emocionais de alguém. São questões que não veem gênero, idade, características racial, política, social ou sequer crenças,
porque podem atingir literalmente qualquer pessoa, desde a criança até a idosa. Os pilares prejudicados pelos problemas psicológicos, eles podem ser os mais variados, desde a vida profissional até as relações familiares, amorosas, de amizade da pessoa podem ser prejudicadas. Agora, quanto aos problemas mais comuns na consulta, eu elencaria 3 problemas psicológicos que são os mais comuns no mundo, de acordo com os dados estatísticos. São eles: a ansiedade, a depressão, em terceiro, os transtornos alimentares.